que você possa entender que nessa atmosfera que nós estamos, existe um ser que está tentando frustrar, destruir, acabar com os sonhos, com a paz, com a alegria de muitas pessoas. Eu estou aqui para transmitir a mensagem, mas estou debaixo de uma guerra, porque eu entendo que o inimigo não quer que as pessoas ouçam a palavra da verdade, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus, e essa palavra ela tem poder para transformar a vida. Essa pessoa que está do teu lado, dá uma olhadinha para ela. Essa pessoa aí é um milagre de Deus. Essa pessoa que você acabou de olhar para ela, Deus fez uma obra na vida. Isso aí não é um acaso, isso aí é a mão de Deus, irmãos. Deus olhou para mim quando eu estava para ser concebido, ou seja, quando eu estava no ventre. E eu acredito que eu já estava nos planos dele. Santa Ceia que passou, estávamos aqui no ritmo de adoração e eu pude refletir um pouco sobre algumas coisas que chegaram a acontecer comigo no passado, e eu só pude agradecer a Deus por estar participando do melhor momento na casa dele, que é a Santa Ceia, aonde ali eu estou fazendo memória do sacrifício que ele fez por mim na cruz. Não tem preço maior do que esse que foi pago pela minha vida na cruz do Calvário, pela sua vida. Aleluia! Aquele sangue derramado ali valeu a pena, porque hoje estamos aqui. Se o Senhor não tivesse me escolhido, eu estava imaginando quando uma .40 estava virada para a minha cabeça e no disparo do gatilho pipocou, aliás, pocou, eles dizem que poca, a bala não sai. E eu acredito que foi um livramento da minha vida. Você está aqui essa noite, Deus tem dado livramento para você. Deus tem feito promessas e cada uma delas Deus vai cumprir. Você pode estar aqui hoje desesperado, querendo um milagre, querendo que Deus mude a situação, o quadro, o que você está passando dentro da sua casa. Pode ter certeza de uma coisa, Ele vai mudar isso. Deus fez tanta coisa por 20 anos. Olha o que Ele fez comigo. E eu acredito que Ele vai mudar mais ainda. Eu vejo cenas na televisão da qual muitas vezes eu estava participando no tempo que eu estava envolvido com coisas erradas. E hoje eu olho aquela cena e falo, meu Deus, da onde o Senhor me tirou? E eu não sei de onde Ele te tirou, mas eu sei que Ele fez uma obra. Pode sentar, queridos. Eu quero compartilhar com vocês a revelação que está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 11. E o seu primeiro versículo em diante está escrito assim: quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeosseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei, que havia sido condenado à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação.
Eu não sei se você já ouviu alguém comentar sobre esse personagem bíblico, chamado Atalia. Essa mulher, ela era filha de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, nós sabemos a história deles. Sabemos que eles não adoravam o mesmo Deus que nós adoramos. Eles não se curvavam diante do Deus que nós se curvamos. A rainha, esposa de Acabe, ela era muito má. A Bíblia conta uma história acerca dessa mulher, aonde ela mata profetas que serviam ao Deus Altíssimo. Ela causa situações de terror no meio do povo de Israel. O povo de Judá era atormentado por Acabe e Jezabel. A história diz que Deus fez uma promessa ao rei Davi. Em 1 Reis, no capítulo 2 e no versículo de número 4, Deus diz para Davi, já na beira da morte, já estava idoso, mas foi algo que Deus tinha dito a ele, e ele faz uma reflexão nesse capítulo, diante dos seus filhos, fazendo lembrança dos dizeres de Deus, para que eles não desviassem do caminho do Senhor, e que no caminho do Senhor permanecessem firmes, fiéis, que continuassem acreditando e adorando e reverenciando somente a Ele, para que no caminho dele eles fossem prósperos, em tudo que eles colocassem a mão prosperaria, que eles seriam abençoadíssimos em tudo. Mas para isso precisavam manter essa postura, esse posicionamento diante de Deus. Ele entra em óbito, e o costume da época é que o filho primogênito seja o sucessor ou o califa do seu pai ao trono. Então Salomão se tornou rei no lugar dele, por promessa dele. Deveria ser o primogênito, mas ele prometeu que Salomão seria o rei no seu lugar. Isso foi cobrado dele e ele tem que cumprir com a palavra. Então Salomão passa a ser apresentado diante de todos como rei. E ele vai seguindo a carreira dele como rei, tendo muito sucesso no que ele está fazendo, obediente a Deus. Mas chega um certo momento que ele dá umas entortadas. Passou o tempo dele no reinado, ele está para morrer, também como seu pai. Ele faz uma reflexão, e ele percebe que tudo que está abaixo do céu, abaixo do sol, tudo nessa vida é passageiro, tudo é vaidade. Ele começa a fazer uma reflexão consciente, mas ele agora está na velhice, está muito mais maduro do que antes. Aos 21, se apodera da maturidade, mas ele já está na velhice, está muito bem vivido.
tem que assumir o lugar dele, como tradição, e aí entra Abião no seu lugar, assumindo o reinado, também faz algo que agrada o coração de Deus. Isso no comecinho, mas depois também se entorta, começa a fazer coisa que Deus não está se agradando. O tempo dele também se passa, e alguém tem que assumir o trono dele. E quem vai assumir? O seu primogênito. Asa assume a liderança do governo. Ele tem sucesso no que ele está fazendo, está conduzindo bem o reinado, está orientando bem as pessoas, está dando informações muito saudáveis a cada uma delas. Tudo que ele está passando para as pessoas é importante, mas a atitude dele começa a levar a cativeiro aquelas pessoas. É tipo assim, eu sou pastor, mas se eu andar por aí arrumando confusão, falando palavrão, maldizendo as pessoas, e se alguém vê e não é crente, vai olhar e vai dizer: o que eu vou fazer na igreja se esse que está lá é desse jeito? E aí a pessoa não verá, mais ou menos isso. O povo estava vendo as atitudes de um rei e começou a viver dentro de um cativeiro. Cativeiro esse implantado pelas atitudes de um rei. Passou o tempo do reinado de Asa. Alguém agora vai assumir quem? A tradição diz que é o primogênito. Então, novamente, mais um assume o reinado. E dessa vez quem é? Josafá, o quarto rei. Nós estamos agora na quarta geração. Passamos a primeira geração, chegamos na segunda geração, terceira e agora na quarta geração. Será que na quarta geração nós vamos ter êxito em alguma coisa? Josafá está sendo observado pelas pessoas que estão no seu governo, no seu comando. Ele tem que ter atitude e postura de alguém íntegro, de alguém que faz a vontade de Deus e que Deus não fica irado. Mas infelizmente o tempo vai passando e começa a acontecer algumas coisas que vai mexendo com uma região da sua consciência. Essa região da consciência, irmão, é aonde o inimigo tem atacado muitas pessoas. Basta acontecer uma coisa, ainda que seja desse tamanhozinho, traz um transtorno muito grande, a ponto de deixar a pessoa transtornada. E o problema leva ao desequilíbrio. E se alguém está olhando o rei desequilibrado, automaticamente fica desequilibrado também. Porque se ele está no governo e está desequilibrado, e eu, que estou sendo governado por ele? Eu estou dando uma introdução e vou entrar na revelação e você vai entender quem eu vou estar aqui denunciando. O tempo dele também vai passar, como de todos os outros. Ele é a quarta geração de reis. Antes que ele morre, ele olha para a vida de Acabe e de Jezabel e vê que a dinastia dele era muito bem requisitada por todos os outros dinares. Então ele começa a querer ter o mesmo status dos outros reis. Ele acha que fazendo uma aliança com Acabe, a dinastia dele agora vai ter outro rumo. Alguém vai olhar e vai ver ele diferente, porque agora ele está envolvido com alguém que tem influência. Acabe e Jezabel serviam a Baal, mas eram líderes de influência. Jezabel tinha influência. Um dia Acabe queria a vinha de Nabote, e ele não queria
inteligente planejou, arquitetou, porque o alvo do inimigo é assim, é planejar, arquitetar e depois dar o bote. Tem famílias que estão sendo vitimadas, porque não está entendendo a atmosfera espiritual. Nós somos filhos de Deus, e Deus é um ser espiritual. Nós fomos gerados por uma palavra de um ser espiritual. Nós somos seres espirituais que está habitando em um corpo. O planejamento dela em saquear, em roubar Nabote, foi reunir todos os sacerdotes, todos os reis, todos os juízes, toda aquela turminha que iriam favorecer, que faziam parte da comitiva de Acabe e Jezabel, que faziam parte do suporte político deles. E tudo que eles estão tramando dá certo, a ponto de levar Nabote à morte. Foi com esse casal que Josafá está fazendo uma aliança. Veja bem, Josafá serve o mesmo Deus que eu e você servimos. Naquela época, ele estava servindo esse mesmo Deus. Baal, Acabe estava servindo Baal. Tinha uma estátua de Baal. Tinha um templo aonde estava a estátua e aonde eles estavam adorando. Justamente com esse é que Josafá vai firmar uma aliança. E é aí que mora o perigo. Porque a aliança, ela dá permissão para uma pessoa que é casada de forma legítima, legal, a conhecer o seu cônjuge, a se relacionar de forma mais íntima. Essa liberdade de poder ter esse ato só depois da aliança, do casamento. Antes, não, pela palavra. Então a aliança começa a dar espaço, permissão para entrar em algumas áreas que outrora não tinha acesso, mas tem por causa da aliança. Agora, depois da aliança, eu sei como é o meu cônjuge, porque eu já ouvi de forma que eu não podia, quando não era casado, não é isso? Mas depois, assim, agora, depois do casamento, eu conheço cada detalhezinho, uma manchinha, uma pintinha, uma bolinha, o dedão que tem no pé, as pernas tortas, enfim. Tem coisa que eu começo a reparar com mais detalhes só depois de uma maior intimidade. Pois bem, Josafá está fazendo uma aliança. Resumindo para você entender, ele está dando permissão através da aliança para Acabe entrar no seu reinado, no seu governo. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer um acesso. Quando ele tem um acesso, aí ele vai fazer o que ele quer. Eu espero que você esteja captando essa revelação. Estou tentando falar a palavra, graças a Cristo. É isso, mais simples, obrigado, apóstolo. Tentando ser mais simples. Tentando usar palavras aqui que você possa entender. Eu estou dizendo que uma porta foi aberta para Acabe, que serve a um demônio, entrar no reinado de Josafá. Ah, mas Josafá também tem acesso ao reinado dele.
que nós estamos percebendo pela palavra, quem é que está sendo dominado? Quem é que está sendo saqueado sem perceber? A aliança deu permissão e Acabe está entrando. Como é que ele está entrando? Vamos lá. Nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 11, e o primeiro versículo. Nós lemos aqui apenas o momento em quando Atalia ficou sabendo que o filho dela, Acasias, havia sido morto. Agora eu vou tecer a história dessa mulher para você. Depois da aliança de Josafá com Acabe, a filha dele, Atalia, casa-se com um filho de Josafá, chamado Jeorão. No relacionamento dos dois, nasce Acasias. Aí a história diz que Jeú, levantado por Deus, ele começa a agir, porque a função dele era acabar com a casa de Acabe, destruir a casa de Acabe, acabar com tudo. Deus levantou ele para isso. Então ele começa, primeiro, ele vai e mata a Jeorão. Como costume, o primogênito assume o lugar do pai. O primogênito aqui de Jeorão é Acasias. Aí Acasias assume o trono. Ele é rei de Judá. Judá é a linhagem de Davi. E dessa linhagem, lá na frente, é que vai nascer o Messias. O planejamento das trevas é interromper uma promessa de Deus. Muitos aqui têm promessa de Deus. Profeta aqui nesse lugar não brinca, fala o que Deus manda. Porque quando fala o que Deus não manda, vai pagar por isso. Mas se é profeta, está acreditando que Deus está falando e está entregando, toma posse. Porque essa palavra vai se cumprir. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus usou um pastor e disse que eu ia ser pastor. E hoje, pela misericórdia, eu sou um pastor. Cumpriu ou não cumpriu a palavra de um homem de Deus? Vai cumprir na sua vida o que os homens e mulheres de Deus falaram nesse lugar. Os homens foram usados nesse lugar para falar aquilo que Deus havia mandado vai acontecer. Na mente diabólica de algumas pessoas que ainda não entendem o mundo espiritual, podem estar duvidando, mas vai acontecer o milagre de Deus e as promessas de Deus. Acredite uns ou não, vai acontecer. E nada vai impedir isso. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus dentro da sua casa. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida, nos teus negócios. Ninguém vai impedir. Aleluia. O único que pode deixar de fazer é ele, se ele não quiser fazer. Mas se ele falou que vai te levar para as nações, vai te levar. Se ele falou que você vai ser um grande apóstolo do avivamento, vai ser. Um grande profeta, vai ser. Todas as promessas que ele liberou nesse lugar ou em outros, onde você recebeu, vai acontecer. Aleluia. Você acredita nisso? Se você acredita, se expresse de uma forma. Aí, queridos, Acasias está assumindo o reinado. Aí Jeú entra em cena e mata Acasias. Mas era isso que o inimigo queria. Quando
ela não aceita isso. E ela se levanta com muito furor e dá uma ordem no palácio a todos os capitães, a todo o exército, para que matassem todos os possíveis herdeiros do trono. Você está entendendo, irmão? Atalia, filha de Acabe, teve o acesso maior no reino de Judá, porque a aliança de Josafá com Acabe é uma aliança de palavra de homem, mas a aliança de Atalia com Jeorão, filho de Josafá, que pertencem à linhagem de Davi, é muito mais forte, porque pela aliança ela vai ter o direito de usufruir do reinado, não achando ninguém mais para assumir o trono. A sabedoria e a inteligência de Jezabel está passando agora para a filha. Isso é uma herança que ela está recebendo da mãe. Nós que estamos aqui temos também essa herança dos nossos pais, está no nosso DNA. Mas quando nós passamos pelo processo da regeneração, quando nós aceitamos ao Senhor, nós passamos a ser filho dele. Agora nós temos um DNA que não é terreno, é celestial. Porque nós temos o DNA de Deus. Se temos o DNA dele, nós temos a herança de Deus. Herdamos algo de Deus. E o que é que nós herdamos de Deus? É isso que eu preciso entender. Qual é a herança que eu estou tendo de Deus? Porque do meu pai eu posso dizer que eu herdei o nariz, os olhos, a orelha, a minha mão é igual ao do meu pai, o cabelo puxou o lado da minha mãe. Então isso são as heranças genéticas que eu tenho dos meus pais. Do meu pai espiritual, qual é a herança? A Atalia tem a herança da mãe, a sabedoria e a inteligência. Ela arquitetou um plano, matando todos os possíveis herdeiros do trono de Judá. Ela agora assumiria o trono. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas no meio de tantas pessoas que estavam sendo assassinadas, a maioria eram crianças. Esse menino aqui, que a própria tia, irmã de Acasias, pegou, Joseba pegou essa criança, levou para a casa do Senhor e entregou ao sacerdote Joiadá, falou: toma conta, porque a Atalia está matando todos, e esse aqui eu raptei. E guardaram ele lá. E ele tinha apenas um ano, ou menos de um ano. Eu só sei que a Atalia ficou 6 anos no governo. Então ele tinha mais ou menos isso, um ano. Moisés ainda não havia sido concebido. Mas quando o povo clamou lá no Egito, Deus ouviu o clamor do povo, olhou lá de cima, enxergou na terra Arão e Joquebede e disse: é desse casal que vai nascer o libertador. Quando o menino está para nascer, esse mesmo demônio entra em cena através da mente humana. O líder do Egito, Ramsés II, ele dá uma ordem dizendo: mate todos os meninos, homens, todos que nascerem a partir de agora, matem todos. E todos menos de um ano. O que eu quero dizer com isso? Eu estou caminhando já para a velhice.
eu tenho que preparar de uma forma saudável a minha geração, para que a minha geração prepare a geração dela, para que possamos conduzir o povo para o caminho correto. Eu tenho que ter essa preocupação. Eu preciso guardar em oração a minha casa. Porque se Josafá, ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele não faria esse tipo de aliança. Porque dá permissão para quem está com o peito aberto, recebendo as mensagens do mal. O que espera de uma pessoa como essa? Elias correu porque ela queria matar ele. Ele era profeta. Segundo a minha palavra, não chova. Ele poderia ter liberado alguma coisa e de repente aconteceu alguma coisa com ela assim, igual Eliseu lançou a palavra e todos aqueles filisteus que zombavam dele foram fulminados. Mas ele não fez isso, ele se escondeu, foi para a caverna. Aliança com uma pessoa errada que teve o acesso e agora está acabando com a família real de Judá. Porque enquanto ela está no governo, o povo está passando por opressão. Enquanto Atalia está governando, o povo está passando necessidade. E ela não está nem aí, porque a linhagem dela está no trono, aonde o seu pai herdou das suas gerações. Mas o trono que ela está assumindo é simplesmente para interesses, não para favorecimento do povo. Então o povo está sendo agora trucidado. Essa situação aqui, precisamos tomar cuidado, porque é dessa forma que o inimigo quer ter acesso em nossas vidas. Nós precisamos cuidar direito dos nossos filhos, dos nossos sucessores ao trono. Porque eu estou fazendo, e quando chegar ao final da carreira, eu preciso usar uma expressão como a do apóstolo Paulo, de cumprimento da minha carreira. Eu realizei algo. Ou como de Jesus, quando estava na cruz, a expressão dele é: está tudo consumado. Ele estava numa guerra espiritual. Ele precisava tirar Satanás do trono dele e se assentar no trono para declarar a vitória. A cruz é trono de Satanás. Por isso que diz que quem é colocado na cruz é maldito. Quem é maldito é o diabo. É Jesus? É Jesus? É Jesus? Você sabe que não é. Então eu vejo que Jesus tirou Satanás do trono dele porque ele venceu. E a coroa de espinho era a coroa de Satanás, porque Jesus, ele usa uma coroa que tem pedras preciosas e não espinho. Satanás perdeu o direito de pedras preciosas, de preciosidades. Ele andava na preciosidade, mas perdeu esse direito. Então, eu acredito que essa vitória, querido, Jesus, ele teve ela por cada um de nós. Não é para que hoje eu e você venhamos estar olhando para dentro da nossa casa e vendo a nossa família sendo saqueada, vendo o esposo sendo saqueado, vendo a esposa sendo saqueada, esmorecida na fé, desacreditando, não acreditando mais em nada. Alguém está caminhando, mas está caminhando meio capenga, balançando, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se continua, não sabe se continua intercedendo pelo marido, não se desiste, porque parece que cada vez mais vai ficando pior. Eu estou orando, mas pensei que ia ter uma melhora aí. Jesus estava orando 40 dias, 40 noites. Depois do término da oração,
que 40 dias de oração e jejum é pouco tempo, não é não. Tenta você fazer isso, para você ver se é pouco tempo ou não. Se você conseguir chegar no segundo dia, glória a Deus. No terceiro, aleluia. No quarto, aleluia de novo. E por aí vai. Daqui a pouco, você está tão cheio e transbordando, porque Jesus estava cheio e transbordando. Porque só assim para vencer a ação desse mal. Aqui, ela tem um acesso através da aliança, rouba o trono, e agora fica 6 anos. Por que ela fica 6 anos? Porque eles têm que esperar chegar o ano mundi. Porque esse é o período da cobrança, esse é o período de reivindicar. 7 anos depois, é o período que agora eu vou reivindicar. O menino estava guardado. Ele era uma arma, podemos dizer assim, secreta. Ou o elemento surpresa. Ela não sabe o que aguarda ela. Deixa chegar aquele dia e ela vai ser destronada. Mas o tempo vai passando e o povo vai sofrendo, mas não desistiram. Eles tinham o herdeiro do trono conservado para assumir o trono de direito dele. Passou os 6 anos. Aí o sacerdote Joiadá, ele pega o menino e leva ele para apresentar aos capitães e aos demais sacerdotes. Mas antes que fosse coroado, a estratégia dele, depois da invasão do mal, depois do saque das trevas, depois que as trevas fez, a bagunça que fez, o roubo que fez, ele agora está mais atento, está mais percebido. O que ele faz? Ele reúne todos os capitães e diz assim para ele: olha, alguns de vocês ficam no norte, guardando a entrada, outros vão para o sul, guardando a entrada, outros fiquem na porta da frente, da entrada do templo, para que ninguém passe por essas portas, e porventura intente em matar o herdeiro do trono. Você sabia que eu sou o herdeiro do trono? Por isso que eu já comecei dizendo para você que tinha uma ponto 40 apontado para a minha cabeça e pocou a bala. Aquele ali era o momento de preservação de Deus. Aleluia. Restrição da minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou herdeiro. Aleluia. Glória a Deus. Teu filho foi escolhido. Aleluia. Alguém pode olhar e achar que não vai vingar. Alguém pode olhar e achar que isso vai acabar assim mesmo. Você não vai ter êxito. Você não vai ter sucesso. A intenção do mal é incutir isso na consciência das pessoas, fazendo elas não acreditarem mais. É verdade, meu Deus. Mas aqui tem um sacerdote que é sábio e inteligente. Está pensando que é só Jezabel e Atalia? Ela pensava que era inteligente, mas alguém mais inteligente era aquele que estava servindo no santo lugar, que estava servindo no templo ao Senhor. É aquele que está nesse lugar, mas nasceu do Espírito. E se você nasceu do Espírito, você é inteligente, porque Deus não é burro. Deus é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que a primeira coisa que ele criou, tratando-se de um ser humano, foi o homem. Viu que sabedoria? Depois ele continuou sendo sábio. Ele falou assim: bom para que o homem não fique só. Aí fez a ajudadora. Sabedoria de Deus. Você acha que foi burrice?
Pensa, o homem olhando para os casais de animais, e ele sozinho, e de repente, agora ele olha e vê que tem uma companheira. Hã? Deus é inteligente, obrigado, Senhor. A noite hoje vai ser uma bênção. Deus é inteligente. E nós, os filhos dele, devemos tomar essa postura de sábios, de inteligentes. Por quê? Porque fomos gerados por um ser sábio e inteligente. Amém, queridos? Aleluia. Escuta. Depois que ele conversou com todo o exército e deixou todos eles preparados, cada um ficou no seu devido lugar, nas portas de entrada, do norte, do sul, na frente, atrás. Todo lugar que dava acesso aonde o rei estava, o futuro rei, que iria ser coroado, tinha um guarda. E de repente, chega o momento da coroação. Porque esse momento era muito esperado. Foram 6 anos de sofrimento, foram 6 anos de tortura, foram 6 anos vendo coisas ruins acontecendo. O trono de Judá estava comprometido. Se matassem Joás, o ciclo e a vinda do Messias não teria acontecido. Por isso que uma mulher sábia e inteligente vai lá, rapita o menino e diz: o trono não vai ser saqueado. O trono não vai ser saqueado. Mais uma vez, o trono não vai ser saqueado. Bate assim, ó, bate assim no seu peito, assim, ó. Sabe onde você está tocando? No trono. O herdeiro está aí. Isso é o trono. Isso é a morada. Ele está aí, ó. Você está entendendo? Ele está aí. Mas o trono está sendo disputado. Alguém está querendo o trono. Alguém está querendo o trono. A mulher pega e diz: o trono não vai ser roubado. O trono não vai ser saqueado. Esconde. Agora, o menino vai ser coroado, vai se apresentar diante de todos. E quando ele é apresentado como legítimo herdeiro daquele trono de Judá, o povo faz uma festa. O povo começa a gritar. O povo começa a fazer um barulho naquele lugar. E o povo começa a dizer: vidas longas ao rei Joás! Vidas longas ao rei Joás! Isso aqui, querido, é um grito de tomar posse daquilo que foi tirado de si mesmo. Porque quem estava no governo não deveria estar, e quem deveria estar não estava. Por isso que nesse momento em que ele assume o trono, aí o povo começa a entender uma coisa: o governo agora é outro. Você está entendendo? Quando Jesus ele assume o trono, o governo é outro. Ou seja, quando Joás assumiu o trono, a Thalia foi destronada. Agora ela não governa mais nada. Agora ela não dá ordem de mais ninguém. O que ela falar não tem mais validade.
portas, não mate aqui dentro do templo, leve para fora e execute. Aí o povo está gritando vidas longas ao rei Joás. E começam a vibrar, fazem uma festa, é a libertação. Eles começam a fazer festa, é uma conquista, é uma vitória, aleluia. Ele agora está tomando posse do trono, aleluia. Isso deveria acontecer quando alguém aceita Jesus, porque alguém que aceita Jesus, Jesus vai se assentar nesse trono. Faz festa, aleluia. Ele tomou agora o trono. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está tomando posse do trono. Glória a Deus. Sabe por que a festa? Porque a Thalia está perdendo a autoridade. Aleluia. Ela não tem mais autoridade. Sabe o que é isso? O meu filho não vai ser mais governado por Atalia. O meu esposo não vai ser mais governado por Atalia. A esposa não vai ser mais governada por Atalia. A minha casa não será mais governada por Atalia. Até agora a Atalia estava governando, mas não vai governar mais. O meu ministério estava parado por causa de Atalia, que me levou para os lugares errados, mas agora não leva mais, porque quem está no trono é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, se expresse, meu querido, na presença desse Deus glorioso que está nesse lugar. Aleluia, você pode sentir essa presença aí, pode sentir essa presença, você pode sentir aí, irmão, você pode sentir quando Jesus ele chega no lugar, querido, a atmosfera ela tem que mudar, porque não está chegando um defunto, está chegando aquele que é a vida. Ele que é a vida está aqui, ele está aqui nesse lugar. Tem alguma coisa morta, é a esperança, o sonho. O que está morrendo aí? A vida está aqui, ó. Aleluia. E a vida está nesse lugar. E quando Jesus chega, os cativeiros são quebrados. Quando Jesus ele chega no lugar, não tem para Satanás, querido. Quando Joás ele toma posicionamento de rei, as coisas agora mudam. E do lado dele ele tem um sacerdote sábio e que está orientando ele em todas as coisas. A palavra do Senhor diz que esse homem foi o único sacerdote que depois que morreu foi enterrado junto com os reis de prestígio em Jerusalém. Ela diz que ele foi o único sacerdote que casou-se com uma princesa, a irmã de Acasias, que guardou Joás, que 6 anos depois traz alegria para o povo. Diga para o seu irmão: hoje é dia de alegria na tua vida. Não, fala com fé, que é para convencer de alegria na sua vida. Fala como quem está acreditando no que está sendo transmitido nessa noite, que a alegria está chegando sobre a vida dela. E quando é que a alegria chega? Quando você chega na sua casa e a notícia é essa: o seu marido foi para a igreja e aceitou Jesus.
se expresse na presença do Senhor. Eu gostaria. Gostaria que o conjunto viesse aqui. Eu senti agora. É possível, é possível. Aleluia. Por favor. Há uma presença, ei, há uma presença gloriosa nesse lugar. E se você ficar ligado, você vai receber. Ei, irmão, fica ligado porque você vai receber. Deus está aqui nesse lugar, colocando mão dele sobre pessoas. Deus está nesse lugar, curando vida de pessoas. Tem gente que entrou aqui, não vai nem precisar alguém orar. Só de entrar aqui já vai sair curado. Você acredita nisso, irmão? Isso aqui não é conversa piada, não. O poder de Deus é real. Deus é poderoso e verdadeiro. Deus faz mesmo grandes milagres. Olha mais uma vez para essa pessoa do teu lado. Olha bem. Encara ele com vontade. Dá uma olhadinha, olhou? Finda os seus olhos nos olhos dele. Cara de quem quer profetizar. Cara de quem quer profetizar. Não, cara de quem quer profetizar. Olha, como profeta, e libera para ele uma palavra poderosa. Diga para ele que a Thalia já foi destronada da casa dele. Que a Thalia já foi destronada da vida, da família dele. Seja profeta nessa noite. Fala com vontade. Diga para essa pessoa, hoje a Thalia
seguinte. Diga assim para ela. Ô irmão, ô irmã, diga assim. Os planos de Atalia para destruir a tua casa, toda a tua família, teu esposo, ou a tua esposa, foram derrotados agora, foram quebrados agora. Diga para ela assim, ó, o chamado dele, o chamado dela não vai ser saqueado. Ele vai exercer o chamado. Ele vai se assentar no trono. Uma coroa está sendo colocada sobre a cabeça dele.